Meus amigos, ontem foi uma noite triste para mais de 58 milhões de brasileiros, praticamente a metade do país. E alguns questionamentos estão no ar. E as profecias que atestaram a vitória do presidente Bolsonaro foram falsas? Ou não? Alguma coisa ainda está por acontecer? E o que será do futuro do nosso país daqui para frente? E a vitória do Lula realmente foi uma vitória legítima? Há a possibilidade da nulidade desse processo eleitoral? Tudo isso eu quero mostrar para vocês neste vídeo. Antes, se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar a integrar esta família abençoada, até porque a nossa missão não parou não, a nossa missão continua. Então vem para a família, se inscreve no canal, já deixa um like, é um clique, é de graça, uma grande ajuda que você nos dá. E no final do vídeo um aviso muito importante que pode ser do seu interesse, tá certo, meus amigos? Vamos lá. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que eu sinto orgulho das mais de 58 milhões de pessoas que ontem nas urnas mostraram que abraçam pautas conservadoras. Pessoas que foram ontem nas urnas para defender os seus valores cristãos. E isso me serve de algum conforto porque eu vejo que eu não estou só. Eu não estou falando só em relação à presença de Deus na minha vida ou à influência da família. Eu falo isso em relação a ver grupos de pessoas na sociedade que pensam como eu. E não foram poucas pessoas, não. Ontem, mais de 58 milhões de pessoas partilharam da mesma tristeza e da mesma frustração que eu senti. E vamos convir, mesmo você que não gosta do presidente Bolsonaro, que está satisfeito com o resultado das urnas, mas você tem que concordar que o que o Bolsonaro fez foi algo incrível. O cara era um deputado, foi concorrer à presidência, pela primeira vez conseguiu se eleger, militando contra um partido de esquerda que tem uma forte história política no país. Posteriormente agora, ao concorrer à reeleição, o cara conseguiu eleger vários deputados. Pela primeira vez na história do país, colocar uma base sólida de direita no Congresso, no Senado, e ainda militando contra um candidato que por mais que tenha um histórico negativo, mas o cara tem uma história política enorme. Tanto é que está enraizado na mente de muitas pessoas como um salvador da pátria e por isso ele conseguiu se eleger. Mas mesmo militando contra um cara assim, o Bolsonaro protagonizou a eleição mais apertada da história do nosso país, onde o que separou um candidato do outro foi menos de 1%. 58 milhões de pessoas, um pouco mais, contra 60 milhões de pessoas, um pouco mais. Uma diferença de um pouco mais de 2 milhões de votos. E sem contar que no primeiro turno, o que separava um de outro era mais de 6 milhões de votos. E no segundo turno, um pouco mais de 2 milhões. O Bolsonaro cresceu muito e fez algo incrível. Mas e referente às profecias de que o presidente Bolsonaro conseguiria se reeleger? Inclusive, ao longo deste mês, colocamos vários vídeos no canal comentando sobre política, mas eu não coloquei vídeos de profecias, porque eu vejo que tem muita profecia que a base dela é o emocionalismo humano, o desejo humano, e não realmente está enraizado na vontade, na determinação de Deus. Tem que ter um certo discernimento para avaliar certas profecias. Mas eu vi pessoas que comentaram assim: Deus realmente me falou que o presidente Bolsonaro seria eleito. Porém, as pessoas quiseram escolher o mal e estão no livre-arbítrio delas. Então, dentro do livre-arbítrio, foi isso que Deus permitiu, porque elas escolheram isso. Não tem sentido esse argumento. Se Deus falou que algo iria acontecer, é porque vai acontecer. Se não aconteceu, ou Deus falhou, ou a profecia não é de Deus. E eu prefiro crer nessa segunda hipótese. A profecia não é de Deus. Quando Deus dá uma mensagem prevendo o futuro, existem duas formas disso acontecer. Ou Deus está determinando o que vai acontecer, ou Deus está na sua onisciência falando o que vai acontecer. Porque vocês sabem, existe a vontade ativa de Deus e a vontade permissiva. A vontade ativa é quando Deus provoca uma situação, quando Ele determina uma situação. E a vontade permissiva é quando Ele permite uma situação. E quando Ele permite, não necessariamente é o que Ele quer que aconteça. Não necessariamente é a vontade dele, mas Ele está permitindo. Isso, inclusive, explica as mazelas humanas. Quantas coisas que acontecem na história da humanidade, no seio da humanidade de ruim, que não é que Deus está provocando ou querendo que isso aconteça, mas é que os homens estão plantando isso, estão colhendo isso. Então existe o que Deus permite acontecer e o que Deus determina acontecer. E lógico, juízo e coisas ruins também pode acontecer na determinação de Deus.
Mas tem muitas coisas ruins que acontecem dentro do livre-arbítrio humano, na permissão de Deus, e depois Deus irá implementar com certeza o seu juízo. E se Deus falou que o Bolsonaro iria se eleger, para a profecia ser legítima, tem que acontecer. Ou Deus não é onisciente para saber que no livre-arbítrio das pessoas o Bolsonaro não iria se eleger? Não existe isso. Ou seja, a única forma nessas profecias que atestaram a vitória do Bolsonaro serem legítimas, serem de Deus, é se acontecer alguma coisa, houver a nulidade do processo eleitoral ou qualquer outra circunstância que permita que o Bolsonaro se reeleja presidente. Do contrário, não. Você pode me questionar, Dionísio, tem essa possibilidade de haver a nulidade desse processo eleitoral? A vitória do Lula foi realmente legítima? Eu já vou responder tudo isso para vocês. Porque, falando em profecias, eu até me lembro de um livro de Machado de Assis, Quincas Borba, onde dentro da ficção é apresentada uma lei universal, onde dentro do âmbito dessa lei, uns choram enquanto outros sorriem. E as lágrimas de um e os sorrisos de outros é o que dá o tempero da alma do mundo, é o que dá o equilíbrio ao universo. Mas neste caso aqui, parece que quem deveria estar mais sorrindo do que chorando, chorou ainda mais de quem deveria estar chorando. Foi o que aconteceu com o pastor Paulo Marcelo, que profetizou a vitória do Lula. Olha só como ele reagiu quando soube que o presidente Lula tinha acabado de vencer. Às 19 horas e 57 minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela a cor tentou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. Acaba de ser cravado, então, pelo pessoal, Lula retomar. Aguenta, coração! Isso sim é fanatismo político. O cara está tratando a vitória do Lula como se fosse um milênio, um reino milenar de Cristo, com a diferença que quem vai reinar é o Lula e não o Cristo. E ainda querendo legitimar uma profecia que Deus estava determinando que um cara que tem um histórico, você sabe o histórico do cara, você sabe as injustiças que aconteceram, Deus está determinando a vitória desse cara. Ah, Paulo Marcelo, se você chorasse aos pés de Jesus, como você tem chorado pelo Lula, se você torcesse pelo Evangelho, como você tem torcido pela campanha do Lula, com certeza o resultado seria muito melhor na sua vida. E referente às perguntas, ou pode haver a nulidade do processo? Essa vitória do Lula, ela foi legítima? Gente, vamos analisar uma coisa aqui. Saiu na imprensa internacional, em um jornal norte-americano, vários portais de notícia notificaram isso. Dá um Google aí para você ficar por dentro. Saiu um jornal norte-americano abordando a matéria de que no Brasil a esquerda está usando a Suprema Corte para censurar os críticos do candidato da esquerda. E isso foi o que saiu na imprensa internacional. Não é eu que estou falando, não. Saiu na imprensa internacional. A esquerda brasileira está usando a Suprema Corte para censurar os críticos do candidato da esquerda. Até no exterior, essa percepção está sendo projetada do que aconteceu ao longo deste segundo turno. Aí você olha para muitas solicitações que o presidente Bolsonaro fez ao TSE que não foram atendidas. E você olha para a quantidade de solicitações que o candidato da esquerda fez que foram atendidas. Inclusive lá no debate presidencial, no último debate, o Bolsonaro estreitou muito o Lula falando assim, olha, você falou que eu iria cortar direitos trabalhistas, como por exemplo o 13º e outros. Você falou isso na sua campanha. É verdade isso que você falou na sua campanha? E o Lula ficava fugindo porque ele sabe que não é verdade. Mas isso não entrou no inquérito das fake news. E quando houve agora a questão das inserções, que a gente viu que estava desproporcional a distribuição das inserções nas rádios, muitas pessoas ouvindo propagandas da esquerda e poucas propagandas de direita nas rádios, que querendo ou não, isso gera sim um impacto nas eleições. Claro que gera. Tem muitas pessoas que a principal fonte de informação ainda é o rádio. Tem sim, tem muitas pessoas que escutam lá os rádios e essas pessoas estavam muito mais ouvindo as propagandas da esquerda com algumas fake news que não entraram na investigação dos fake news, enquanto poucas propagandas do presidente Bolsonaro. E quando houve essa reivindicação para isso ser apurado,
Isso sim acabou entrando no inquérito das fake news, onde foi classificado como que isso sendo uma estratégia do Bolsonaro para tumultuar o final do segundo turno. Então dizer que eu acho justo o que aconteceu com a Jovem Pan, com outros canais, com outras rádios, dizer que eu acho justa essa censura, eu não acho isso justo. Agora dizer que pode haver anulidade do processo eleitoral, gente, quem tem competência para anular essas eleições é o Supremo. Só o Supremo tem essa competência. E é lógico que o Supremo não quer anular essas eleições. É claro que não. A única forma de haver a nulidade dessas eleições é se essa demanda extrapolar o Supremo e ir para o Exército. Aí sim, se os militares fizerem alguma intervenção, aí sim poderia ocorrer a possibilidade da nulidade do processo eleitoral. Só com uma intervenção militar. Só que se isso acontecesse, isso seria assim, algo muito maior do que a polarização que nós temos vivenciado até aqui. Isso iria provocar um conflito interno muito forte, que talvez resultasse em impactos profundos na nossa economia. Seria uma coisa assim muito séria. E uma coisa que eu quero que você tenha muita consciência é que Deus não desampara o seu povo. Nós sobrevivemos há vários anos do governo do PT, ao governo Dilma, sobrevivemos a uma pandemia debaixo da misericórdia de Deus, e nós vamos continuar sobrevivendo. E Deus nunca desampara a sua igreja, não. Deus sempre vai levantar alguém. E ainda mais que o nosso receio era de que representantes de esquerda lá no poder poderiam sancionar pautas que, de repente, pode até resultar em alguma perseguição para a igreja no futuro, ao eu pregar algum tipo de dogma que dentro da lei isso pode ser classificado como algo errado. E a gente tinha medo de coisas assim acontecerem, mas o presidente Bolsonaro conseguiu eleger uma base forte lá no Congresso. Então pautas esquerdistas não vão passar fácil lá não. Pautas que vinham cercear a igreja não vão passar não. Tem uma base firme de direita lá no Congresso. E isso é positivo. E Deus, mesmo que não tivesse, Deus sempre vai cuidar do seu povo e da sua igreja, como tem cuidado até aqui. O Evangelho é uma chama que não vai mais se apagar. Gente, é isso o vídeo de hoje. E eu vou continuar, apesar de a gente vai seguir com o fluxo normal do nosso canal, mas vou continuar trazendo atualizações importantes nesse sentido, até para você não perder. Continua com a gente, se inscreve no nosso canal caso não seja inscrito. Eu quero agradecer a vocês que ficaram comigo até aqui ao longo desse segundo turno, nessa parceria, né? Deus abençoe a cada um de vocês e vamos continuar juntos. Vou trazer atualizações ainda sobre isso. E Deus está no controle de todas as coisas. E a minha confiança está primeiramente sempre em Deus. O homem, ele é só um instrumento. E é assim que nós vamos até o fim. É isso o vídeo de hoje, deixa a tua opinião nos comentários. Vou deixar aqui um aviso muito importante com o irmão Rodrigo para você que quer emagrecer de forma saudável. Então escuta com atenção, Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Aquele forte abraço. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Uou! A paz, meus amados, tudo bem? Aqui quem fala é o irmão Rodrigo, representante do Nutron aqui de Cianorte, Paraná. E a alegria do Senhor é a nossa força. Venho apresentar para vocês o Nutron, esse produtinho aqui, ó, um produto 100% natural à base de plantas que não faz mal à saúde, regulamentado tudo certinho. Olha só, para você que já tentou de tudo para emagrecer, esse produto é para você, viu? Chega de enrolação, chega de conversa, o Nutron é top. Você que está assistindo aí o canal do irmão Dionísio, eu deixei meu WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado aqui na descrição do vídeo, aqui logo abaixo. Você clicando, você vai cair no meu WhatsApp e vai ganhar desconto. Se você falar que viu no canal aqui do irmão Dionísio, você vai ganhar desconto hoje, hein? Então vem pra cá, clica aqui e me chame.